Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Você chega da Escola Bíblica e o assunto da próxima lição já está disponível aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, é muito fácil inscrever-se. Basta clicar nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e você será um novo inscrito. Ativando o sininho, você será o primeiro a receber uma palavra que edifica, vídeos que certamente contribuirão para o seu crescimento espiritual. Deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Nesse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando, começamos a estudar uma revista de escola dominical que tem como tema geral a raça humana, origem, queda e redenção. Domingo, dia 12 de janeiro de 2020, passaremos a estudar a criação de Eva, a primeira mulher. E nessa lição, enfatizaremos que a mulher sempre esteve presente dentro do plano de Deus. Portanto, ela é um ser necessário. Descreveremos ainda a forma tão maravilhosa pela qual a mulher veio a existir, um ato de pura sabedoria divina. Por fim, pontuaremos alguns aspectos da missão da mulher dentro do plano divino e também do projeto de Deus, a família, o casamento. Desse modo, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Acompanhe na sua revista, que é expor que a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Na pré-aula de hoje, tocaremos aqui nos principais pontos de nossa lição. E se você nos acompanha, você já sabe quais são: o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, a leitura bíblica em classe, os 3 tópicos aqui abordados pelo autor da lição. Nessa lição são 3 tópicos. Haverá lições nesse trimestre que serão até 5 tópicos e falaremos sobre todos, mas aqui só são 3. E por fim, tocaremos aqui na conclusão. Desse modo, cumpriremos aqui o objetivo de nossa lição, que é expor e fundamentar a criação de Eva, a primeira mulher. Então pegue sua revista, pegue uma caneta e principalmente sua Bíblia e vamos à nossa aula de hoje. O nosso texto áureo nos diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 23. Estamos aqui diante de um poeta. Adão se torna poeta ao ver a mulher pela primeira vez. O texto que lemos, no original, ele está em forma de poesia. Adão está falando aqui, está rimando. Esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ele dá um nome à mulher. Ela será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Adão sabia a forma maravilhosa pela qual Deus trouxe Eva à existência. E desse modo, Matthew Henry nos legou um comentário muito conhecido e não deixa de ser bonito apesar de ser conhecido. Ele nos diz assim, Matthew Henry diz: A mulher foi criada de uma costela no lado de Adão, não de sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do lado para ser igual a ele e debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Matthew Henry nos legou estas palavras, este comentário tão excepcional. A nossa verdade prática nos diz assim: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Quero chamar aqui a sua atenção para a ênfase na palavra importante, repetir aqui pelo menos 2 vezes na verdade prática. Tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes dentro do plano divino. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele explica de modo claro e objetivo que tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa importância dentro do projeto de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 11 ao versículo de número 12. Note aí essa referência, rabisque sua verdade prática.
O texto bíblico nos diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Veja que há aqui uma dependência mútua. Pois assim, como a mulher proveio do homem, também o homem, exceto Adão, nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Ambos se completam. Ambos são igualmente importantes um para o outro e dentro também dos projetos de Deus. O nosso ponto central nos diz assim: tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis, ou seja, indispensáveis ao reino de Deus. Veja que o nosso ponto central, ele é a grande ideia, é a verdade que vai permear toda a lição. E ele nos diz que tanto o homem quanto a mulher são indispensáveis ao reino de Deus. E essa lição, ela vai abrir os nossos horizontes, expandir a nossa cosmovisão, de maneira que ela vai nos explicar que, em hipótese alguma, a Bíblia apoia ou lança fundamento para os extremos, que são o machismo e o feminismo. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista. Ela não dá suporte, não dá apoio para nenhuma dessas visões, dessas ideologias. Não encontramos na Bíblia bases para sustentar a ideologia de gênero e suas ramificações. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, homens e mulheres têm a mesma importância dentro do plano divino. O que é que a Bíblia fala? Já que a Bíblia não fala de ideologia de gênero, a Bíblia fala de papéis de gênero. Algo que é muito diferente da ideologia de gênero. Dentro do projeto divino, Deus ele distribuiu responsabilidades. E essas responsabilidades foram dadas ao homem e à mulher. A eles foram dadas responsabilidades em comuns, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27 ao versículo de número 30. A ordem de sujeitar, de multiplicar, de dominar todas as coisas foi dada tanto a Eva quanto a Adão. Foi dada aos dois. Mas existem responsabilidades específicas, conforme Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo de número 33, onde a Bíblia nos diz que a mulher deve ser sujeita ao marido. E é um texto que as pessoas não gostam, não digerem tão bem esse texto, né? Vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Mas olhe a responsabilidade do homem. Vós maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor que protege, um amor que provê. Então, dentro desse contexto bíblico, dentro das bases que a Bíblia coloca, ser submissa ao homem que ama a mulher, assim como Cristo amou a igreja, não é algo difícil. E a questão da submissão não é uma coisa pejorativa dentro da visão bíblica. Temos ainda aqui, falando acerca de responsabilidades específicas, e falando agora no tocante à mulher, Provérbios capítulo 14, versículo de número 1, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela tem esse papel dentro do projeto divino, de cuidar do lar, de edificar o lar. Provérbios 31, versículo 10 ao versículo 31, trata da mulher virtuosa, uma mulher que é elogiada por todos. Ela provê o necessário para a sua família. Essa mulher virtuosa, ela trabalha. Essa mulher virtuosa, ela educa os filhos. Essa mulher virtuosa tem o louvor do marido. E é importante destacar que as responsabilidades da mulher, né, os papéis de gênero, essa divisão de responsabilidade, aquilo que Deus deu como responsabilidade à mulher, de forma alguma a torna menor e menos digna que o homem. De maneira alguma. É importante dizer isto dentro do nosso ponto central. E uma vez mais repito, a Bíblia ela não é machista nem feminista. A Bíblia não dá apoio a essas ideologias. O nosso texto bíblico em classe, a nossa leitura bíblica em classe, encontra-se no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18 ao versículo de número 25. Não temos aqui o objetivo de fazer a leitura desse texto, mas queremos apenas trazer algumas informações que podem nos contextualizar, ampliar a nossa visão sobre a leitura bíblica em classe. A primeira delas é que, nos versículos anteriores, se você ler o Gênesis capítulo de número 2, você vai perceber que Deus ele vinha demonstrando a sua autoridade. Deus pegou o homem, colocou o homem no jardim e disse assim: eu sou o dono de tudo.
e você é meu súdito. Eu sou o Senhor e você é o meu servo. Eu sou o Criador e você, Adão, é a criatura. Portanto, na condição de Criador de todas as coisas, eu tenho autoridade. E a minha autoridade aqui vai se manifestar em forma de uma ordem. Você vai cuidar daquilo que eu criei. Deus está mostrando toda a sua autoridade. Como rei, como dono de tudo, ele tem o total direito de emitir comandos aos seus súditos. Veja Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15 ao versículo de número 17. Mas em nosso texto bíblico em classe, os versículos que o autor da lição separou para estudarmos hoje aqui, podemos perceber que Deus, ele está se revelando como um amigo, não mais como um rei, dono de todas as coisas. Deus se revela como um amigo que interage, que conversa com Adão, que busca relacionar-se. E como amigo de verdade, Deus demonstra conhecer as profundas necessidades de sua criatura. Dentro do universo criado, onde tudo era bom, Deus ele viu algo que não era bom. Então tomou, pois, Deus a iniciativa de criar Eva, a disjuntora de Adão. Talvez esse comentário ele resuma muito bem aquilo que está aqui no nosso texto bíblico em classe, nossa leitura bíblica em classe. Deus está se revelando como um amigo que conhece as nossas mais profundas necessidades. Temos aqui 3 tópicos abordados pelo autor da lição. Quero falar aqui sobre eles rapidamente, a fim de que o vídeo não fique tão extenso. E o primeiro tópico de nossa lição nos diz assim: a mulher no plano de Deus. E dentro desse primeiro tópico, temos aqui alguns subtópicos, pelo menos 3 que são: a mulher já estava nos planos de Deus, onde abordaremos aqui que Eva ela não foi um ato de improviso. Deus não disse: eita, esqueci alguma coisa, agora eu vou criar a mulher. Não, a gente entende que a mulher já estava nos planos de Deus. E veremos aqui alguns argumentos para sustentar essa assertiva. Em segundo lugar, temos aqui outro subtópico que diz assim: a decisão de formar a mulher. É interessante que na formação do homem encontramos ali o plural divino, eterno e misterioso, quando Deus diz assim: façamos. Mas no ato da criação da mulher, parece-me que houve uma iniciativa de uma das pessoas da Trindade. Alguns colocam que foi Deus o Pai, que diz assim: faloei, né? Está no singular. Ele fez uma adjuntora para Adão. E o terceiro subtópico nos diz assim: a mulher é uma pessoa necessária. E veremos por que a mulher é uma pessoa necessária. Você pode ter essas informações dentro aqui de sua lição, mas trouxe aqui alguns subsídios e alguns textos bíblicos para complementar o nosso entendimento sobre este primeiro tópico. Em primeiro lugar, a ausência da mulher na criação até então provocou a conhecida declaração de Deus de que algo não estava bom. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Essa declaração ela é surpreendente, porque se você ler o capítulo 1, em diversos versículos, a Bíblia vai dizer: e isto era bom, e isto era bom. Até o ponto quando Deus concluiu, disse assim: tudo o que ele fez foi muito bom. Então, dentro desse universo da criação, Deus viu algo que não estava bom. O plano de Deus, ele não envolvia apenas Adão. Dentro daquilo que a nossa lição está falando aqui, a mulher já estava nos planos de Deus. Há um versículo que fundamenta esta assertiva. E ele está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Veja como a mulher estava dentro dos planos de Deus. Note essa referência. E Deus os abençoou. Veja que isso aqui está no plural. Deus não está falando só para Adão. Deus está falando para o casal. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Adão não podia se multiplicar sozinho. Adão não podia gerar vida sozinho. Ele dependia da mulher. Ele precisava da mulher. A mulher, ela já estava dentro dos planos de Deus. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. A mulher já estava dentro dos planos de Deus. O ato de multiplicar a imagem de Deus sobre toda a terra foi uma ordem dada ao primeiro casal, e não somente a Adão. Em segundo lugar, dentro do nosso primeiro tópico,
vale a pena destacar também que dentro do plano da redenção, veja que isso aqui é uma consideração mais profunda. Dentro do plano da redenção é possível ver claramente a mulher como um instrumento necessário e indispensável para a realização dos propósitos de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus está dirigindo juízos à serpente. E Deus diz algo muito pertinente àquilo que estamos falando aqui. Deus diz assim: e porém inimizade entre ti e o homem. Não foi entre a serpente e o homem. Deus entre a serpente, entre ti e a mulher. Veja a importância da mulher dentro do plano redentivo. E ele diz assim: e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Dentro do plano da redenção, a mulher tinha um papel específico e indispensável. Há um texto em Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, dentro desse mesmo fluxo de pensamento, que nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Deus se utilizaria da mulher para vir aqui a este mundo. Veja que o Criador, ele proveio da mulher. Não que o homem Jesus, não que Deus nasceu ali de Maria, de forma alguma, o homem Jesus nasceu de Maria. Mas veja o meio pelo qual Deus se utilizou para vir a este mundo. As pessoas, Billy Graham certa vez disse que é incrível, né? É majestoso, não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. E o meio pelo qual Deus se utilizou para vir a este mundo foi a mulher. A mulher foi um instrumento importante dentro do plano da redenção. Então isso resume muito bem aqui o primeiro tópico da lição, a mulher dentro do plano de Deus. Lógico que aqui, se pudéssemos falar de todas as mulheres da Bíblia, né, das matriarcas, de Sara, de Rebeca, dentre outras, de Débora, de Uda, no Antigo Testamento. O Novo Testamento, né, então, temos ali várias mulheres que serviram a Jesus, mulheres que serviram ao templo, mulheres que se dedicaram. Inclusive, as mulheres foram as primeiras portadoras da mensagem da ressurreição. Porque quando Jesus ressuscitou, primeiramente apareceu às mulheres. E as mulheres anunciaram aos discípulos que ele havia ressuscitado. Dentro do plano de Deus, as mulheres são, repito, indispensáveis. O segundo tópico de nossa lição, ele nos diz assim: a criação da mulher. E aqui nós temos 3 subpontos, que são, em primeiro lugar, a primeira anestesia. Veja que a mulher, diferente de Adão, ela foi formada da costela do homem. Adão foi formado do pó da terra. Veja que há um ato de criação diferente na formação do homem e na formação da mulher. E o comentarista da lição, ele vai colocar aqui nos 3 tópicos, nos 3 subtópicos do ponto 2, o seguinte: a primeira anestesia, a primeira cirurgia e a primeira engenharia genética. E ele diz algo aqui que eu sublinhei, eu acho importante você também frisar isso na sua escola, na sua aula, durante a sua lição, que ele nos diz assim: salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão, antes criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e sua missão no mundo. Eva, apesar de ter sido criada da costela de Adão, não é um clone de Adão. O autor bem coloca isso, ela é uma pessoa autônoma, autoexistente, existente, consciente da sua existência e também da sua missão no mundo. Eu acho interessante aqui porque ele colocou aqui a primeira anestesia. Adão não sentiu dor durante a remoção de sua costela. O texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe, o versículo de número 25, ele diz assim: ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Esse texto aqui, esse pequeno versículo, ele trata aqui da dispensação da inocência. Há alguns comentaristas, são comentários, né, são conjecturas, eles dizem que antes do pecado, eles estavam nus, não sentiam frio, não sentiam calor. No caso aqui da primeira anestesia, como o comentarista Claudinor de Andrade coloca aqui, ele diz que a anestesia aqui foi para que Adão não sentisse dor. Não havia pecado, então não haveria dor. Lógico, aqui são conjecturas, são pensamentos teológicos,
não se dá para afirmar com 100% de certeza, mas alguns teólogos assim colocam. O certo é que o versículo de número 25, para aqueles que são dispensacionalistas, trata realmente desse período ali da dispensação da inocência, em que Adão e Eva habitaram dentro do jardim do Éden, habitaram no universo criado por Deus sem a presença do pecado. Veja que não havia uma conotação senso-moral, eles estavam nus e não havia ali eles não se envergonhavam, não havia a vergonha que o pecado produz. Dentro desse segundo tópico, como pré-requisito para expor aqui algumas verdades que emanam do texto que trata da criação da mulher, Gênesis capítulo 2, versículo 18, versículo 19, é importante afirmar que estamos tratando aqui de um acontecimento histórico literal. Isso mesmo. Não estamos falando de mitologia, como alguns defendem, como alguns afirmam. De maneira alguma, Adão foi um personagem histórico, um personagem literal. Adão não é uma história inventada. Eva também foi uma personagem histórica. Eva de fato existiu. Eva de fato, ela foi criada por Deus, é uma personagem literal, não uma mitologia. Então, desse modo aqui, podemos pontuar pelo menos duas verdades, ou aliás, duas mensagens presentes na criação da mulher. E ao ponto que for expondo aqui essas mensagens, peço que você abra o seu coração, porque acredito que é um momento em que Deus vai falar contigo. A primeira mensagem presente na criação da mulher é que Deus conhece tudo o que precisamos, antes mesmo de termos consciência sobre tal necessidade. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Ao analisar o texto bíblico, você vai perceber que em momento algum Adão se reclama. Adão questiona Deus. Adão olha para a criação e diz assim, rapaz, isso aqui não está tão bom não, viu? Achei que podia ser melhor. Deus, tá faltando alguma coisa aqui, viu? Tem alguma coisa errada. Você não vai encontrar isso no texto bíblico. Adão não questiona Deus. Adão não se reclama. Mas Deus antecipa a necessidade de Adão. Deus olhou para o homem, olhou para tudo que havia criado. O homem não tinha alguém da mesma espécie, alguém que ele pudesse olhar olho no olho. Havia a criação inferior e também a criação dos animais e a criação dos anjos. Adão não tinha ali alguém que ele pudesse olhar no olho, olhar face a face. E Deus viu essa situação e disse assim, não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser sociável, o homem não é uma ilha para viver sozinho, não, de forma nenhuma. Deus criou o homem como um ser com necessidades de se relacionar, com necessidades de se socializar. E Deus viu isso. Não é bom que o homem viva só. E proveu Deus uma companheira para que Adão jamais sentisse solidão. Essa é uma das missões, ou uma das missões dentro do casamento. Os cônjuges, eles têm essa missão de jamais fazer com que o seu parceiro, sua parceira, ela se sinta só. Essa missão de estar presente, essa missão de fornecer-lhe companhia, de ter um relacionamento ali onde a solidão não exista. E Deus antecipando essa necessidade de Adão, eu consigo enxergar no Novo Testamento, em uma das parábolas que Jesus conta, essa mesma verdade presente. Em Lucas capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 7, temos ali uma parábola denominada a parábola da ovelha perdida. E dentro dessa parábola, enxergamos essa mesma mensagem. A ovelhinha se perdeu. E antes que as sombras da noite caíssem, antes que os animais do campo, as feras do campo, tragassem a ovelhinha, Deus, ele antecipa a ação do mal. Ele vai em busca da ovelhinha, a encontra e ele fornece à ovelha a proteção necessária. Deus, ele antecipa as necessidades do homem. Deus, ele sabe o que você precisa, o que você necessita, ainda que hoje você não sinta falta. Ainda que hoje você não tenha falta desta necessidade, não tenha falta disso, Deus conhece as tuas necessidades. Ele antecipa aquilo que verdadeiramente você precisa. Que mensagem bonita, onde o nosso coração encontra conforto, onde a nossa alma encontra consolo, onde o nosso espírito encontra descanso. Deus conhece as minhas necessidades.
Deus sabe o que eu preciso. Você está de barriga cheia? Deus sabe que você agora não está sentindo falta de comer, mas que você certamente vai ter essa necessidade. Você está com uma roupinha nova aí hoje, talvez não tão nova, mas está vestido. Mas Deus sabe que você necessita de veste. Deus conhece todas as coisas, mesmo aquelas que você agora não sinta falta. Mas há um Criador nos céus que está se revelando através da criação da mulher e dizendo: eu conheço as tuas necessidades. Eu sei o que você precisa. A segunda mensagem presente na criação da mulher é que a provisão divina supre toda e qualquer necessidade humana. Gênesis 2, capítulo de número 22. Deus, ele levou Eva até Adão. Deus trouxe Eva e disse: aqui, Adão, esta está aqui diante de ti, é a tua adjuntora, aquela que vai te auxiliar, aquela que vai te ajudar. Deus, ele traz aquilo que nós precisamos quando o necessitamos. Veja, foi Deus que levou Eva até Adão. Sei que ele precisa, ele providenciou, ele levou aquilo que Adão estava precisando. E aqui dentro dessa perícope, desse texto, nós enxergamos que, às vezes, sacrifícios são necessários para que certos projetos eles venham a ser concluídos. Adão perdeu uma das costelas, mas ganhou uma mulher. Tem certas coisas aí que vai ser necessário abrir mão. Tem certas coisas aí que Deus às vezes vai tirar, vai remover. E eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai certamente fazer isso. E não tome essas coisas como perca. Não é uma perca. É apenas algo necessário para que um projeto maior seja concluído. Então, quando Deus fechar a porta, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Ele remover, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não gostamos quando Deus tira, só gostamos quando Deus dá, quando Deus acrescenta, quando Deus soma. Mas quando Deus começa a subtrair, quando Deus começa a fechar, parece que o nosso coração ele fica gelado, ele fica frio, a nossa alma fica indiferente, mas que isso não esteja presente em nossas atitudes. Não, quando Deus ele remove alguma coisa, certos sacrifícios são necessários para que projetos sublimes sejam concluídos, aconteçam. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Adão perde a costela, mas ganha o melhor presente de todos, a mulher. O terceiro tópico de nossa lição nos diz assim: a missão da mulher. E aqui nós temos 3 subpontos, que são, em primeiro lugar, a missão de esposa, que está muito bem explicada em Provérbios, capítulo 31, versículo de número 10, onde trata das características da mulher virtuosa, de qualidades as quais são peculiares a esta mulher. Essa mulher virtuosa, ela tem o louvor das pessoas de fora, ela tem o elogio dos filhos, ela tem o amor, a fidelidade e também o elogio do marido. É uma mulher que se empenha para a edificação do lar. Provérbios capítulo 14, versículo de número 1, fala que a mulher sábia, a mulher que fala com sabedoria, que anda com sabedoria, que age com sabedoria, ela edifica a sua casa. Ela constrói muros de proteção onde seus filhos são abrigados, são protegidos das ideologias do mundo, dos pensamentos mundanos, onde seu marido é guardado da imoralidade, onde seu marido é protegido de certos perigos que somente a esposa pode oferecer, porque a mulher cuida da vida moral do marido. Então, perceba que essa mulher sábia, ela edifica o seu lar. Em contrapartida, a Bíblia diz que a tola a destrói com as suas mãos. E aqui dentro desses versículos, temos aqui, se você vasculhar direitinho, você meditar, temos aqui bem explicada a missão da mulher como esposa. Em segundo lugar, o segundo subponto desse terceiro tópico, ele nos diz assim: a missão da mulher como mãe. A mulher ela exerce um papel fundamental na criação dos filhos. Veja Provérbios capítulo 1, versículo de número 8. Quando olhamos para a igreja primitiva, percebemos a importância da educação dentro do lar na história de Timóteo. Veja que Lloyd, ela forneceu uma educação cristã a Eunice. E Eunice, ela passou essa educação a Timóteo, apesar de ela vir de um casamento misto, ser casada com um homem grego. Veja que a educação fornecida pela mãe influenciou o caráter de Timóteo.
E Timóteo era um jovem que tinha testemunho de toda a igreja. Foi um dos cooperadores de Paulo. E Paulo até elogia a fé presente em Lóide, presente em Eunice e, respectivamente, presente em Timóteo. Então, a mulher, como mãe, ela tem essa missão de educar, de cuidar dos filhos. É uma missão nobre, é uma missão que dignifica a mulher. A maternidade, de certa forma, ela completa a mulher, ela realiza a mulher. Em terceiro lugar, temos aqui a missão da mulher como súdita no reino de Deus. E não foram poucas as mulheres que serviram a Jesus com sua vida, com seus bens. Teve mulheres que entregou tudo que tinha a Jesus, quebrou vaso, servia a Jesus com posses, com dinheiro, sustentava o ministério de Jesus. As mulheres foram de fundamental importância. E o nosso comentarista, ele cita aqui um casal, Áquila e Priscila. E esse casal, ele até diz assim, eles foram os orientadores espirituais do grande, eloquente e erudito Apolo. Atos capítulo 18, versículo de número 26. Mas para concluir aqui o terceiro tópico de nossa lição, aqui eu quero destacar que a mulher, ela possui uma missão muito particular. E essa missão, ela pode ser vista em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 24. Veja que estamos aqui mastigando esses versículos, o versículo da nossa leitura bíblica em classe, a fim de que a gente conheça os pormenores do texto. Falamos aqui no tópico 2 sobre duas verdades presentes. Duas mensagens presentes. Agora falaremos aqui sobre três verdades que emanam desse texto. Vá anotando e isso vai contribuir para a sua edificação pessoal, para complementar o seu conhecimento do texto bíblico. Olhe a primeira verdade presente aqui dentro do texto que expressa essa missão muito específica da mulher. Em primeiro lugar, a mulher, ela teve a missão de lembrar que o homem, ele é um ser dependente. O homem não é independente. Alguns dizem a mulher é o sexo frágil, de fato é. Paulo escrevendo, cada um sabe possuir o seu vaso, em santificação, o vaso de honra, sabendo que a mulher é o vaso mais frágil. Ele vai explicando isso, mas mesmo a mulher sendo o vaso mais frágil, a Bíblia nos diz que o homem, ele é dependente da mulher. E a mulher é dependente do homem. Foi algo que falamos lá no nosso ponto central. O texto que expressa essa verdade, já lemos ele aqui, mas gostaria de relê-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 ao 12, diz assim: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Há aqui uma dependência mútua, um depende do outro, um completa o outro. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Então, todas as vezes que olhamos para a mulher, enxergamos essa verdade. A mulher teve essa missão de mostrar que o homem, ele é dependente. Em segundo lugar, a mulher lembra que o homem é um ser com necessidades. Por mais que o homem seja inteligente, por mais que o homem seja mais forte, por mais que o homem seja astuto, por mais que o homem tenha aquela pose, sabe, que a sociedade prega hoje em dia, é o machão que não precisa de nada, não precisa de ninguém, ele pode, faz todas as coisas, trabalha, provê, mas a mulher sutilmente nos lembra que nós somos um ser com necessidades. Isso assusta algumas pessoas, sobretudo aqueles que são machistas. Veja que a Bíblia não abre espaço para o machismo. Olha só, o segundo motivo pelo qual a mulher ela foi criada, expressa, nos lembra dessa verdade. Somos um ser com necessidades. Gênesis capítulo 2, versículo 18, a parte B, nos diz assim: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A palavra auxiliar, presente aqui nesse texto, no texto do versículo 18, essa palavra, ela significa suprir aquilo de que um indivíduo não pode prover por si só. O homem é um ser que tem necessidades. Ele não consegue concluir certas coisas sozinhos. Ele necessita de ajuda.
E a mulher ela teve essa missão de nos lembrar: você não está só. Você não consegue sozinho, você tem alguém para lhe ajudar. O Senhor lhe deu um auxílio. E este auxílio é quem? Quem é este auxílio? É a mulher. Então, vou repetir mais uma vez aqui o sentido da palavra auxiliar. Significa suprir aquilo de que o indivíduo não pode prover por si só. Veja se o homem não pode fazer companhia para si mesmo. Não, isso não dá certo. O homem não pode multiplicar-se sozinho. O homem vai gerar? Também não. Veja que há necessidades humanas que só podem ser supridas quando há dois. Em terceiro lugar, a mulher teve essa sutil missão, veja só, de lembrar ao homem, veja a redundância, de lembrar ao homem que ele possui uma missão. Isso é muito bonito. O terceiro motivo pelo qual a mulher foi criada, ele encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. E o texto diz assim: por essa razão, leia os versículos antes e você vai entender que razão é essa. É tudo mais aquilo que foi dito nos versículos passados, de dominar, de se multiplicar, de propagar, de levar a imagem de Deus aos quatro cantos da terra, de sujeitar todas as coisas. Por essa razão, ele diz assim: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em uma só carne, tanto o homem quanto a mulher teriam muito mais forças para lutar juntos e cumprir a missão de glorificar a Deus. Há um texto, quero concluir o tópico com esse texto, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo de número 2, que nos diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Veja que no ato da missão que o homem tem de glorificar a Deus, quando ele se une à sua esposa, ele se torna mais apto. Os dois juntos são mais fortes para enfrentar as dificuldades, para levar adiante a missão de glorificar a Deus, para viverem aqui neste mundo repleto de desafios. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Eles resistirão, né? Um levantará o outro, um ajudará o outro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nesta lição tocamos aqui nos 3 tópicos que foram a mulher no plano de Deus. Em segundo lugar, a criação da mulher. E em terceiro lugar, a missão da mulher. Aleluia. Então, só nos resta aqui agradecer a Deus por mais uma lição, por estarmos aqui neste momento desfrutando de sua palavra. Então, queremos aqui, portanto, concluir a nossa lição enumerando aqui pelo menos 4 verdades que aprendemos nessa singela pré-aula. A primeira verdade é que existe uma enorme diferença entre papéis de gênero e ideologia de gênero. Se você não captou muito bem essa mensagem, volte aí um pouquinho o vídeo e veja esta verdade. Em segundo lugar, a Bíblia não ensina igualdade absoluta entre homem e mulher. Todavia, afirma que ambos são igualmente importantes dentro do projeto divino. Em terceiro lugar, mais uma verdade que aprendemos nessa lição é que o homem e a mulher, unidos, eles são mais fortes para vencerem os desafios da vida. Conforme li aqui Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo de número 12. E em quarto lugar, a mulher que executa seu papel dentro do projeto de Deus, como mãe, como esposa, como serva, em nada é desvalorizada e rebaixada. Muito pelo contrário, por todos, ela é louvada. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que chegou até aqui.
compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, deixe seu like, abra a jaula. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.